Pânico! Presença ilustre nesse programa, você já sabe. Ele é conhecidíssimo, esse big sucesso que é o Masterchef. Vai estar estreando o programa agora na Band. Todo mundo já sabe. Eric Jacan está aqui, senhoras e senhores. Jacan, você é um carisma, né? Todo mundo adora você é fofinho. A gente fica feliz de ter você aqui no programa. É uma coisa fofa. Eu prefiro fofinho que gordinho. Mas... Gordinho, mas você é fofo. Então, mas me fala uma coisa. Quando você veio pra cá, não tinha muito produto. Não tinha produto... A cozinha aqui, a cozinha francesa era meio... Mas não é que nem é hoje, né? Eu tinha a chance, que já tinha chefe francês antes de mim. Que já abria o caminho, que já abria o portão. Tinha o Bassoreille, tinha o Laurent Suédoz, tinha o Trois Gros. O Sandé foi um precursor muito grande pela gastronomia. Pouca gente fala disso, mas ele foi. Ele é meu pai aqui, ele foi esse ano passado, 91 anos. Ele falou, você vai ser rico? Eu não fui rico, mas eu fui tão rico. A riqueza que o Brasil me deu, a riqueza que esse homem me deu em felicidade, em conhecimento, em mudança de vida que eu tinha, isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Isso é muito importante. Os filhos que nasceram aqui, meus 3 filhos que eu tinha aqui, é tudo que o Brasil me deu. Eu pensava em ficar 3 anos e ir embora. Falei, eu vou ganhar dinheiro, eu vou embora. Eu vou abrir um restaurante na França. Na verdade, eu fiquei. Eu casei de novo com Rosângela. Eu tenho 2 bebês agora, de gêmeos de 2 anos, há 57 anos. Eu começo minha vida de novo. Tá voando, né, Jacan? E agora você é o maior chefe do Brasil. Eu não sei, eu faço 1,77 m. Não, mas você é o cara mais você é o cara mais top do Brasil hoje, que todo mundo conhecido. Se espelha, gosta de você. Eu acho que eu sou querido, eu acho que as pessoas gostam de mim. Sim. Mas melhor, não existe um melhor, maior, mais que os outros. Não, acredito. Existe. Você tem 12 estrelas Michelin. Ô Jacan, como é que foi a adaptação do idioma? Porque assim, você também, o pessoal teve muito carinho com você pelo jeito que você fala também. Fala mal até hoje, né? Então. Ele nem tem sotaque, ele O tompeiro. Francês fala mal. Mas, gente, qualquer carioca. Você conhece a banda, você já trabalhou na banda, né? Se eu começar a falar bem português, eu vou precisar baixar o preço. Tem que valorizar, né, Jacan? Tem que se valorizar, gente. Então, O melhor caviar, o melhor caviar. o beluga. Beluga. O beluga deve custar, não sei, hoje em real pode custar até o quilo 40 mil, 50 mil reais um quilo. Pode ser mais, eu não sei, não tenho uma ideia hoje. Porque é inviável, não dá para comprar e vender, porque não tem sentido a realidade, né? Sim. Mas já tem um cliente uma vez que me pediu, muitos anos atrás, né? O dólar estava 1 por 1, R$1, $1. E me pediu uma omelete com 100 gramas de caviar em cima, misturado dentro do omelete. Eu não quis fazer. Vincenzo falou, Eric, a gente está aqui para vender. Quem importa? O cara quer, a gente vende. Qual é o problema? Mas na época eu não pensava igual. Eu pensava mais gastronomia, mais o chefe de cozinha que recusa. Né? Me lembra que o Laurent Suédoz, ele recusava de vender Coca-Cola no seu restaurante. Sim. Ele recusava. É um eu não vou absurdo. vender Coca-Cola. Absurdo. Eu nunca cheguei a esse ponto, eu. O cara quer beber um Coca-Cola, tem criança, tu bebe Coca-Cola. Mas o chefe fica puto quando muda o prato? Quando fala assim, tira a batata palha, põe brócolis. E traz um Neston. Mas eu não... Quer comer, coma, ponto final. Onde é tudo uma empresa. Um restaurante é uma empresa. Quando você tem muitos funcionários para pagar, você deve fazer. E também, o cliente quer comer, é o direito dele. Hoje eu estou pensando desse jeito. Agora, eu não fiz a omelete, mas eu peguei a lata de caviar, grandona, né, de mais de 100, acho que estava 125 gramas. Eu servi do lado da omelete. O cara abriu a omelete, ele pegou o caviar, botou dentro. E a realidade, ovo com caviar é muito bom. Sim. Se você pensa bem, ovo mexido com caviar, está no meu cardápio hoje. Então, só que a omelete é um pouco mais cozida que o ovo mexido, mas o cara pode ser que ele gozou com esse prato. Sim. Pode ser que ele tem um orgasmo. Exato. Tem orgasmo com a comida. Orgasmo gastronômico. Existe, não é brincadeira, não. Então, eu que foi ridículo de não fazer. Eu devia fazer a omelete ao ponto certo, porque tudo se faz de uma forma direita. Um steak tartar passando no frigideira, ir de volta, é muito bom. Sim. É muito bom, por que não?
tudo pode se fazer. Fala, Morgadão. Falando do Pesadelo na Cozinha, nessa nova temporada, vocês vão visitar algum restaurante e se não, você voltou depois mesmo fora do ar para ver se continuaram seguindo suas dicas, se o restaurante estava tocando daquela maneira que você deixou prontinho no programa, não? Oficialmente, a gente não fez esse programa de voltar para ver se os restaurantes, no Pesadelo na Cozinha, Sim. para ver se os restaurantes são bem ou não são mal. Mas eu guardei relacionamento com vários donos de restaurante, tem gente que vem me ver, vem comer no presidente. Por exemplo, o Pedro Fava, o cara que desligava o freezer à noite, a vergonha da profissão. Vergonha da profissão, você. Delari roubava Dentinho, o apelido dele é Dentinho, gente. Dentinho. Um dia ele perdeu uma dente lá de uma gravação do Masterchef. Tomou um soco do Ele Jacan. chegou bêbado, caiu, perdeu o dente. Ele chegou com o dente na mão. Isso aí é... A vergonha da profissão. No Rio de Janeiro. É verdade, não Foi é? no baile funk, Na barra. Isso aí, se eu contar a história dele, Jacan, você chora. Eu gravei o programa Pesadelo na Cozinha, essa temporada, antes da pandemia, antes que comece esse Covid, num restaurante, primeiro restaurante francês que eu fiz. Não sei porquê. O restaurante chama Savard, perto daqui, do outro lado da Paulista, perto da Peixota, do lado do Hospital 9 de Julho, atrás do MASPA. Peixoto Gomides. É uma rua aqui. Maspa. Peixota é bonito. Peixota. Peixota é bonito. Carlos Pomerado. Rua Peixota. É a rua. Peixota comida atrás do Maspa. Eu gostava de vocês. No pretérito. Até agora. Quem não gosta de uma Peixota? Uma beijada. Gostoso da tarde. Você sente alguma coisa diferente entre o brasileiro e o francês nesse aspecto? Quando você vai na casa de alguém, o cara vai lá, faz a comida e ninguém Reconhece. aplaude, reconhece aquele prato, aquele momento de carinho, ou você acha que não tem isso? Eu acho que hoje mudou porque eu não senti isso. Quando sou convidado na casa das pessoas, sempre eu falo, a comida é boa. Às vezes se é ruim, não fala também. Você fala que é ruim? Lógico. Eu minto, eu falo que sempre é boa. Sempre é boa. Você fala, Você vai na casa do teu amigo e fala, puta, tá uma merda. É uma beira merda. Eu falo. Ele é chefe, né? O cara espera. Eu vou te contar uma história. Uma vez foi na casa de um casado na praia. Pode ser que eles estão ouvindo. Que são caras muito de intimidade, muito boa. Gente que eu amo muito. Né? Eu estava a mesa montada e tudo, né? Eu peguei o prato e eu virei. Tava o preço do prato embaixo. Putz, comprou no Extra, R$4,90. Não, mas eu falei, olhei a minha amiga, eu falei, nunca foi lavado o prato? Você não lavou o prato? Puta Esperou vergonha. você pra estrear. Puta vergonha. Ô, Jacan. Mas você deve falar, gente, você deve falar com seus amigos. Se os amigos não falam, quem vai falar? Mas se o cara não é Meus chefe? amigos vão comer no meu restaurante. Sim. Né? Meus amigos vão comer no meu É restaurante. ruim. Se não é bom, se tem uma coisa errada, ele deve falar, porque vai me ajudar Aquilo a que você tá resolver. falando da A Jéssica. resolver. Mas ainda no restaurante, em casa, casa não tem importância nenhuma. Sim. Outro dia eu jantei na casa do Bassoré e estava horrível. Tava fria a comida. Incomível. O Ratatouille aí, o Sammy Incomível. também cozinha pra cacete. Sala de fruta. Aí vai ficar puto da vida. Vem o mamão, meu bolo. Mamão. Mamão do Na Beiçado. casa dos amigos não tem importância nenhuma, a gente até pode brincar. Mas, profissionalmente, É outra coisa. Deve falar. Escuta, cuidado. Ô, Jacan, e o Masterchef aí, que tem uma polêmica que a Paola vai sair do Não, Masterchef? já saiu. Já Você é. já tem uma substituta. Quem que você escolheria? Polêmica, capa da UOL. O Sami. Quem que você gostaria que tivesse no lugar dela? Vai ser, normalmente, a obrigação que seja uma mulher. Tá. Eu acho que, para mim, não seria uma obrigação. Palmeirinha. Por que não? Tem gente que eu não gostaria, Não? com certeza.
Tem nome ou Porque eu não vou falar. Não, fala que você é Sou elegante. delicado. Uma briga à toa. Mas tem muita Quer gente acabar que eu com não o programa. gostaria. Eu quero trabalhar com gente que eu gosto. Se ele tava falando um negócio interessante, quando você tá lá como chefe, você precisa render o programa. Mas Lógico, muitas das vezes, mas a sua personalidade, quando você vai falar de um prato, o cara sai lá arrasado. É personagem ou você faz isso pra render lá o programa? Não, quando não você- tem personagem. Eu sou igual na vida, eu sou igual na televisão, eu sou igual em casa. Não tenho personagem, não tenho papel, não tenho nada. Acho que é por isso que eu sou desse jeito. Por isso que as pessoas gostam de mim, como você falou. Autêntico. É isso. Eu sou verdadeiro. Autêntico. Eu falo a verdade. Eu nunca vou mentir. Ô, Jacan, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que você acha desses restaurantes que são meio balados? Toca música alta. Do quê? Você tem que levantar e dançar. Tem tá ligado? restaurante, tem uns, é moda agora. Os caras Jantar vão- dançante? Não é bicho. É uns Põe um restaurantes puta lock do que os nada. caras vão, aí você chega no restaurante, você vai lá, aí começa a aumentar o som. Aí eles vêm com uns Subi na vulcão, mesa. sobe na mesa, Champanhe dança. estourando foguinho. É para Playboy. Hã? Pra Playboy. Pra Playboy, Para né? Playboy. É uma história de moda, é uma história de... Outro dia eu vi um restaurante, chegou a menina, estava suspendida em cima de 3 garçons, desse jeito, né? A garçonete. Ela chegou com a mais de champanhe na mão e ela serviu o champanhe desse jeito. Ela estava em cima dos caras, não sei se você entende. Sim. Você tava, né? Ela estava dietada. Sim. Tá carregando. Ela estava com um mais de champanhe e ela serviu os caras. Eu estava dizendo, se tem idiota para pagar isso. Mas isso é uma papagaiada. Não, né? mas É uma sem papagaiada. O champanhe deve É custar ostentação. 3 vezes o preço. Rei do camarote. Rei do 3 vezes o camarote. preço. É. Se tem idiota para pagar. Você bêbado na O balada. cara que vende, eles estão certos. É. Escuta, às vezes tem restaurantes que são ruim, são lotados. Não muda nada. Não pode mudar nada. Né? Comida é péssima, o serviço é horrível, estão lotados. E do lado tem um restaurante que a comida é boa, o serviço é legal e está vazio. Dá para explicar? É verdade. Isso Não dá para explicar nada. Então o cara que é ruim, ele não pode mudar absolutamente nada. Deve continuar a ser ruim. E o cara que é bom, não fez nada, porque ele está ferrado. Ele está ferrado, porque o que ele vai mudar? Ele vai mudar a ser ruim? É verdade. Você Que tem ele vai razão. mudar? Não tem. Você vai é mudar ruim porque ele está e ferrado. tá cheio o teu Ele tá restaurante, ferrado, continua ferrado. servindo E um comida. puta restaurante ruim, Sim. cheio. Lotado. Mas é verdade. Eu não vou As falar não, mas injustiças da vida. mas tem bastante. É. Não dá para explicar. Não tem explicação. Não tem explicação. Preço de vez em quando também. Não tem explicação. Não tem explicação. Agora, o negócio de ver as meninas em cima das mesas. Você tava nessa balada, Isso aqui já foi esse tipo de restaurante. Já foi conhecer, como todo mundo. Quem não foi conhecer? Mas Viu, Sussu? eu prefiro ser convidado que pagar. Aham. Tem que ter um cara que... Precisa sempre um cara que gosta, que chega e dá, deixa-me um carro em frente para mostrar o carro. Pra impressionar, né? Ver com a menina que lhe Ostentador. conheci a semana passada para impressionar. É igual a discoteca, balada, Sim. antes da pandemia, o cara chegava, 40 carros de champanhe, porque tem a bombinha lá em cima, aí todo mundo chega Foguinho, aqui, já que eu outro cara vê que tem 40 carros, outro vai lá, 60 carros de champanhe, Tira a e outro camisa. idiota do lado, 80 carros de champanhe. Se tem cara que tem dinheiro para pagar,